Olá, tudo bem com vocês? Está começando o Mask TV, o programa que você quer ver. Nós queremos trocar experiências, nós queremos ver vivências de profissionais incríveis que vão passar aqui e bater um papo com a gente. Esse é o Mask TV, focado em meio ambiente, segurança, saúde e qualidade. Pessoas incríveis, profissionais de alta performance vão estar aqui conosco hoje e também sempre em todos os nossos programas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estaremos falando sobre quase tudo. Eu falo quase tudo porque a gente só tem 32 minutos de programa, mas falaremos sobre tudo que é importante dentro dessas áreas. Eu estou surpreso com a reação que teve agora o nosso último episódio. Eu entrevistei amigos, Diego Jesus Neves, que é gerente de segurança e saúde da Panasonic, a Juliana Torres, que acabou de sair da DHL e montou a 2B Consulting. Muito boa a entrevista, a repercussão está sendo ótima. E hoje não vai ser diferente porque eu estou aqui de frente com a mãe, com uma pessoa incrível, uma profissional talentosa, uma mulher incrível que veio aqui, aceitou o nosso convite para falar de segurança, para falar um pouquinho sobre a performance dela e como ela pode ajudar você que está assistindo ou ouvindo o Mask TV. Eu estou com Fernanda Carnaval, gerente de segurança do Grupo Eurofarma. Fê, muito obrigado por você vir aqui participar do nosso podcast. Eu que agradeço, Rômulo. Eu estou bem contente de ser a terceira e convidada. Eu sei que você ainda não conhece o nosso Mask TV, mas aqui, ó, meio ambiente, segurança, saúde e qualidade. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos falar com profissionais que possam trazer experiências, vivências com outras pessoas. A ideia é essa. Não precisa ser um profissional da área, mas pessoas que querem, de repente, trabalhar nessa área, poder olhar para a sua vivência, para o seu legado e, quem sabe, se inspirar, porque eu sei que você é uma profissional inspiradora. Muito, muito obrigado, mais uma vez, por estar aqui no nosso podcast. Obrigada. Fernanda, lá na sua casa, é carnaval todo ano? Me fazem essa pergunta o tempo todo. É carnaval o ano inteiro. Qual é a origem do seu sobrenome? É Marquês de Sapucaí? Não, não. É italiano bem distante. Um tio do meu pai chamava-se Carnevale. Então não deixa de ser carnaval também. É muita alegria em casa. Excelente, que bom. Você está on nesse momento? Como você está hoje como gerente, como profissional, como pessoa? Como que está a Fernanda hoje? Eu tô bem, eu tô on o tempo todo para cima, o tempo todo buscando novos desafios, o tempo todo se reinventando, me reinventando para poder buscar e trazer melhores resultados, tanto pessoal quanto profissional. Que bom, que bom. Como que estão os meninos? Como que está a vida em casa? Tá bem, graças a Deus. Miguel tá bem, Vitor também, Rogério, estamos todos bem. É muito bom que a família esteja equilibrada, que isso reflete no trabalho, né? Total. Fernanda, na verdade a gente está falando aqui do Mask TV, a gente se aventurou nesse negócio do podcast. A gente sabe que existem muitos podcasts no momento falando de vários temas. Certo. E a gente acredita que todos eles têm espaço para falar. E a gente também encontrou aí o nosso lugarzinho ao sol para falar de meio ambiente, de segurança, de saúde e de qualidade também. Então, assim, o Mask TV tem esse objetivo da gente poder utilizar essa ferramenta como outras tantas e contribuir com todo mundo. Quem sabe a gente pode ajudar uma pessoa na carreira, não é mesmo? Mas todo podcast tem um diferencial, né? Todo programa tem uma coisinha diferente, né? Que atrai os olhares. É verdade. E aqui tem o quê? Olha, essa pergunta é maravilhosa que você falou. Eu gosto muito dessa pergunta aqui. O diferencial é que nos faz único. O diferencial é aquilo que faz você ter exclusividade. Nós ainda não temos nenhum diferencial, não. A gente está caminhando para isso e eu acredito que nós vamos conquistar em breve. Nós tivemos aí 2 entrevistas e agora com você, eu já estou enxergando um diferencial. Então vamos fazer esse diferencial agora. Mas falando de diferencial, me diz, qual é o diferencial hoje que você oferece na sua performance como gerente de segurança do trabalho? É uma pergunta boa, viu? Eu sempre penso que as pessoas devem estar no centro das atenções do time de segurança, né? Colocar o indivíduo no olhar atento da segurança, que é muito pragmática, né? Usa muito aquela questão de cuidado normativo, sabe? Das NRs, aquela coisa um pouquinho mais ultrapassada. Então, acho que o diferencial da minha gestão é colocar sempre o indivíduo no centro das minhas atenções. Ótimo, ótimo. Eu acho que o fator humano está bem ligado, né? A gente está trabalhando demais, olhando o fator humano dentro da gestão de segurança. Dentro dessa sua trajetória, como que você classifica a sua trajetória? Como que foi a sua linha de carreira?
Bom, eu sou engenheira civil de formação. Quando eu estava na faculdade, eu não imaginei que estaria sentada numa cadeira de gerência de segurança do trabalho. Então, me formei em engenheira civil e fui trabalhar com paradas de manutenção em grandes indústrias, papel e celulose, petroquímica, né, indústrias químicas. E lá eu tive o primeiro contato com segurança do trabalho. Então, assim, eu sempre achava que a segurança do trabalho era que me atrapalhava a vida. Sempre. Porque era, uma hora tinha que fazer a permissão de trabalho, outra hora tinha que fazer a integração, outra hora tinha que fazer exames, né? Enfim, Quase que burocrático, né? muito burocrático. E um certo dia, num cliente, me pediram um documento, né? Um ART, que é um documento de responsabilidade técnica. E na época, aquele cliente queria uma RT de um engenheiro de segurança, e sendo que eu fiz todo o trabalho. Eu achei aquilo assim um absurdo. Então, assim, eu acionei o engenheiro de segurança da empresa onde eu trabalhava e eu falei assim, eu vou fazer esse curso para não ter que fazer mais esse acionamento remoto, né? Essa dependência. Quando eu entrei no curso de segurança do trabalho na USP, eu vi que meu leque profissional ia aumentar demais. Eu poderia seguir em qualquer segmento produtivo, né? E foi assim. Então, assim, entrei meio que de birra e depois peguei um amor que eu não consigo me ver trabalhando longe desse cuidado com pessoas. Depois de formada, eu trabalhei 5 anos com projetos. Então, projetos civil e de montagem. Então, morei 1 ano no Rio Grande do Sul, trabalhei em Manaus. Então, a minha vida foi em função dos projetos que eu era alocada. E os projetos te dão capacidade de liderança, né? O tempo todo. Muito, o tempo todo, porque obra é muito dinâmico, né? Você não dá tempo de você fazer um procedimento, de treinar, de orientar, de retreinar, de reintegrar, não tem. Não fez certo da primeira vez, está fora. A gente não tinha esse tempo de desenvolver indivíduos, mesmo porque uma hora a gente estava em Porto Alegre, desenvolvendo o gaúcho, outra hora a gente estava em Manaus, desenvolvendo o manauara. Então, você não tem tempo, né? Então, era sempre fazer o certo da primeira vez. Então, eu aprendi trabalhando assim. Depois disso, com essa vida louca de viagem, eu fui para o segmento alimentício. Não deixei de viajar, mas eu consegui ter mais momentos fixos, né, aqui em São Paulo, morar aqui em São Paulo. E parar para olhar um pouquinho também esse modelo, né, É de totalmente trabalho. diferente, né? Trabalhar em turno, trabalhar remoto. Eu fazer gestão de pessoas, assim, remoto, eu nunca imaginei que eu passaria por isso. Então, eu sempre tive minha equipe aqui perto de mim, técnicos de segurança, técnicos de meio ambiente. E fazer gestão remota nesse momento de carreira foi um desafio muito, muito grande para mim, para eu me adaptar, né? Depois do segmento alimentício, eu fui para o segmento de saneantes, empresa bem famosa, né? A Bombril. Posso falar as Pode, empresas? Ah, pode, então tá. pode. Então, saí da PepsiCo, fui para a Bombril. E da Bombril, vim para a Eurofarma, né? Que é o segmento farmacêutico. Olha essa experiência, então você vê quantas áreas você conseguiu navegar e aí Transitar, exato. transitar e ainda conhecer culturas diferentes para somar tudo isso e se Exato. transformar numa líder. O papel do líder não é uma tarefa muito fácil, né? Não E é. tem perguntas assim sobre líderes que a gente não pode deixar de fazer, né? Qual é o sabor e o dissabor de ser um líder? Ah, e o sabor é quando você consegue que o seu propósito vire o propósito da equipe, que os seus projetos vire o projeto da sua equipe, né? Então, assim, eu acho que os dissabores, eles existem, mas o papel do líder é buscar essa resiliência constante de direcionar, engajar, monitorar e celebrar. Eu acho que esse seria um fluxo, um ciclo saudável para um líder. E como nós trabalhamos com pessoas diferentes, heterogêneas, com características e personalidades diferentes, para você que também tem a sua característica, a sua personalidade, como que você se prepara para ser uma gerente de alta performance e conseguir conduzir essa diversidade? Você também busca se aprimorar nos seus conhecimentos? Claro, sempre, né? Eu sempre leio artigos no LinkedIn, é uma ferramenta fantástica. Troco muita ideia com meus pares de outras empresas para ver
como que tá sendo a vida deles, porque a gente às vezes se vê no meio de um furacão e às vezes assim, não é esse furacão todo, né? Falando de equalizar a equipe, esse é o maior desafio de um gestor, né? Buscar o ponto forte de uma pessoa e potencializar ele é o nosso papel. Cobrar, né? Se eu não cobrar, eu deixo de ser líder, eu deixo de fazer o meu papel, que é liderar. Você recebe coaches, você participa de outros treinamentos que Temos. desenvolvem lideranças? Claro, constantemente recebo aprimoramento de ferramentas, de como engajar, de como dar feedbacks. Então, assim, eu acho que isso agrega muito para o papel de um líder, né? É fundamental você trazer sua equipe para perto de si. Porque o líder nunca está pronto. Não adianta achar que eu fiz várias MBAs, MBAs, tenho uma formação nisso, formação naquilo, mas quando ele enfrenta uma estrutura nova, você tem que se adaptar à se realidade, adaptar. Eu né? acho que adaptação é a palavra-chave de todo gestor. E buscar o que te falta, né? As famosas skills, né? Se está faltando uma habilidade de gestão, eu vou buscá-la, né? É aquela incompetência consciente, você sabe o que está faltando e vai atrás, né? Você acha que a segurança do trabalho, em todo o seu aspecto hoje, né? Houve uma mudança? Você acha que ela, dentro das empresas, a segurança do trabalho evoluiu? Olha, depende do segmento da empresa, depende do tamanho da empresa. Tem empresa que está lá na década de 80 ainda, pedindo para o técnico entregar a EPI e fazer inspeção. Tem empresa que a cultura e os programas já estão tão atualizados que a neurociência faz parte de todos os programas de segurança e de outras disciplinas dentro da empresa. Eu digo que amadureceu bastante. Para você fazer a sua gestão, você utiliza programas que o mercado oferece há tantos anos? Você usa essas ferramentas, adapta? Ou você tem a sua, ou utiliza o que a empresa determina? Eu já trabalhei com empresas onde o global estabelecia um padrão, então nos cabia somente aplicar. Então, criar ferramentas que atendem fábricas na América Latina não é fácil, né? Existem as ferramentas que são padrões, né? Notificação de desvios, de condições inseguras, Que faz né? parte do próprio Que faz programa de gerenciamento parte de risco, né? o problema é o que a gente faz com essas informações. A gente captura elas e como é que conduz isso, né, dentro da companhia? Todo mundo leva em consideração a importância do que chega através dessa ferramenta, porque o problema não é a ferramenta, é de como a ferramenta é aplicada. Então hoje nós podemos dizer que você está num modelo mais moderno do que tradicional de segurança. Ah, bem mais moderno. A gente coloca o indivíduo no centro das atenções sempre. Há um aumento do número de acidentes do trabalho, isso é evidente em relação, inclusive, ao ano passado. Existem estatísticas de até 37% do aumento de pessoas acidentadas. Como você enxerga isso hoje? Como que nós vamos conseguir evitar que isso tenha essa proporção tão significativa na vida das pessoas hoje? Então, como a gente fala vida das pessoas, família, então, assim, eu sempre trago nas minhas intervenções que o indivíduo tem o poder de escolher sempre. E que meu papel é fazer com que essa escolha seja um hábito. Então, assim, eu posso fazer o melhor padrão de segurança num procedimento, eu posso treiná-los e ele ainda assim vai decidir fazer um caminho mais curto. Então você acha que a escolha então está diretamente ligada ao fator dos resultados hoje que a gente tem de acidentes? Eu acho, assim, eu acredito bastante, porque muitos equipamentos já existem sensores, perigos que lá em 1980 era difícil de gerenciar, hoje já estão gerenciáveis, né? Já estão controlados. E como que faz para ter... E o que acontece? Por que tem tanto acidente ainda, né? O fator humano, ele está sempre nas entrelinhas desses acidentes. Das decisões, né? Entendeu? Por que eu tomo um caminho mais curto? Porque é mais confortável? Porque meu gestor não me ensinou? Porque meu gestor não cobra? Tem uma série de fatores que estão por detrás de um acidente. Não é só a lesão que a gente enxerga ali, né? E depois também essa história, né? Não é uma questão de culpa. O que acontece assim, Sim. existe uma escolha, né? Não adianta eu responsabilizar aquela pessoa, eu preciso realmente analisar toda a questão envolvida, né? Que pode ser do ambiente, mas que está diretamente também ligado ao comportamento, mas sem culpar, sem apontar o dedo para aquela pessoa, né? Culpar não leva a nada, né? A gente não aprende nada, não evolui.
E você disse sobre o ambiente é fundamental, ele interfere diretamente no comportamento. Comportamento não dá para se moldar, mas dá para você doutrinar, você observar e definir padrões. E eu gosto muito de trabalhar de forma muito empática. Então, existem setores que merecem uma determinada dedicação do meu time, e tem setores que merecem uma atenção mais especial para os líderes. Assim, eu gosto muito de trabalhar de forma individual, né? Para depois chegar no coletivo e todo mundo se Fazer esse beneficiar disso. diagnóstico muito individual é muito importante. Não adianta chegar a fazer uma campanha e acreditar que aquilo vai resolver, Sim, né? nós estamos falando de constância, né, de algo que seja mais consistente. Diz que a área de segurança do trabalho, ela apoia as outras áreas, isso é fato. É fato. Então a gente trabalha num suporte, às vezes muitas pessoas nos responsabilizam, né? Queremos que a gente Acha que resolva o tudo. indicador é da segurança. É da né? segurança e, na verdade, vocês estão apoiando para que aquilo aconteça. Quando acontece um acidente, tem uma frustração, uma decepção, uma sensação de incapacidade, mas muito trabalho foi feito. Como que você Exato. lida com isso, com a equipe, com os funcionários, para motivá-los depois que um acidente acontece? Eu costumo dizer assim que a ausência de acidente não é sinônimo de cultura de segurança, né? Então, um acidente acontece, a gente tem que, no mínimo, aprender com ele, estabelecer padrões e agir. E não ficar se lamentando ou se entristecendo, né? Lesões acontecem e a gente tem que tirar proveito dela, né? Tirar aprendizado. Eu acho que é isso. Não é, a ausência de acidente não é significado de cultura de segurança, não. É muito interessante quando você fala da cultura de segurança, que é uma das coisas mais difíceis de você estabelecer, porque nós temos crenças muito limitantes, nós temos padrões engessados, e quando você chega, você vive nessa cultura. Então, quando você fala que realmente a ausência de acidentes não quer dizer que é uma cultura, é tudo que se faz depois Exato. para poder manter aquilo. O acidente tem que ser um elemento de estudo e de aprendizado. E de aprendizado, sim. Senão, além de toda a perda e a lesão que ele possa ter trazido, ele não serviu para nada? Exato. Então, assim, ter ações que previnem um acidente é o mínimo que a gente deve fazer, né? Mas quando ele acontece, não significa incompetência de quem gerou ações de prevenção, né? Então, é sentar, analisar o porquê e não ficar naquela superficialidade de uma investigação. Até porque existem coisas improváveis e impossíveis. Impossíveis, exato. Assim, eu uso bem essa palavra improvável e impossível porque dizem, né? Todo acidente é evitável. Honestamente, eu não concordo. Tem eventos que acontecem que nenhuma análise preliminar conseguiria Identificar. capturar. Entendeu? Então, assim, estamos ali para trabalhar o máximo, com excelência, né? Para entregar ações de prevenção. Mas quando tem um ser humano envolvido com as suas crenças, com seus valores, com seus propósitos, nem sempre as pessoas têm propósito definido. Eu acredito que essa história, né? Todos os acidentes todos os acidentes poderão, né, ser ou poderiam ser evitados, né? Eu acho que essa seria a melhor colocação para isso. Eu acho que seria a colocação perfeita, porque existe o improvável. Existe o improvável, existe o indivíduo. Eu não consigo estabelecer um padrão para indivíduos, né? Veio a pandemia com todos os seus aspectos aí, pessoas sofrendo e indo trabalhar. Um gestor de segurança, ele enfrenta muitos obstáculos para fazer a sua gestão, porque ele está diretamente ligado à questão dos indicadores de resultados da empresa. Como que você lida com isso nos pares, nas áreas, para você? Você para uma máquina que te oferece risco? Como que é o seu processo de relacionamento interpessoal para poder garantir um ambiente de trabalho seguro? É um desafio, né? Porque todas as empresas do segmento, né? Todas as empresas, seja do segmento do varejo, do farmacêutico, enfim, todo mundo tem que produzir. E a segurança do trabalho não pode ser um impeditivo para que isso aconteça. Eu sempre digo que tem que ser produzido sim, com qualidade sim e com segurança também. Então, assim, a gente estabelece, sim, indicadores porque a gente tem que medir nossa eficiência, isso é fato.
conseguir conquistar esses líderes, esses pares e a estabelecer padrões de segurança é um desafio contínuo. Não para nunca. É É o tempo verdade. todo. É infinito, né? É infinito. Eu acho assim, o fator humano, ele está diretamente, né, ele está comprometido com os resultados. Ele é uma empresa, né? As pessoas são as empresas. Se somos tão complexos, como que você consegue fazer com que essa empresa, essa pessoa, entenda que segurança é um valor quando ela tem crenças, às vezes, que limitaram a capacidade dela cognitiva, quando ela tem padrões culturais que também limitaram a capacidade dela cognitiva? Como que você enfrenta tudo Acho que isso? o primeiro desafio é fazer, integrar os valores do indivíduo com os valores da empresa. Eu acho que esse é o primeiro desafio. Então, entender o que a companhia quer e entender o que é comum em alguns indivíduos, né? Tem muita gente que fala que o propósito é ter um bom emprego, um bom salário para poder manter a família. Então, família é um valor. Então, às vezes a pessoa não sabe nem dizer qual é o propósito dela, mas nas entrelinhas a gente captura. Então, se família é um valor e o negócio também privilegia o indivíduo, significa que deu match ali. Então, assim, acho que esse primeiro desafio é fazer esse cruzamento de crenças e valores empresariais e crenças e valores individuais. Comungarem, né? Exato. Você acha que nós estamos acertando ou errando mais na hora de educar as pessoas dentro das empresas? E educar adulto é um desafio danado. Eu digo assim, porque eu acho que não tem certo e não tem errado. Sabe aquela mãe que acorda e fala assim, vou errar com meu filho? Não existe, né? Então, assim, por mais que a gente tenha ações voltadas para o indivíduo, nem sempre a gente vai acertar. Às vezes a gente tem que ajustar o rumo aí no meio da jornada. Se o fator humano é comprovadamente um dos pilares da questão da segurança do trabalho, não é tão fácil você equilibrar esses pratos, né? Onde o fator humano diz que é responsável, às vezes, por 90% dos acidentes dentro das empresas. Como que você consegue fazer com que ele entenda que segurança realmente é um valor? Então, primeiramente, a gente tem que dar um match entre as crenças e valores da companhia e as crenças e Do valores do indivíduo. indivíduo. Sim. Eu acho que fazendo isso, você já deu um grande passo. Ações de conscientização para adultos, a gente tem que acertar a dose. Tem hora que a gente tem que ser muito rigoroso, tem hora que a gente tem que ser muito delicado e suave. Eu acho que cada gestor, cada empresa tem a sua receita. Não existe uma receita única. Você tem, é legal você falar de receita. Você tem que ser uma gestora humana e uma gestora de indicadores, né? E equilibrar tudo isso porque a empresa tem que dar resultados. Para quem está vendo, para quem está assistindo, como você faz essa gestão? Em que momento que você é uma gestora de indicadores e que momento você é uma gestora de pessoas, de sistemas? De pessoas, acho que eu sou o tempo todo. Não tem como separar momentos pessoa, uma gestora de pessoas e uma gestora de indicadores. Eu acho que quando a gente fala de performance, você tem que se medir. Então, não dá para desassociar. Mas deixar de falar de pessoas é muito difícil. Indicadores, eles estratificam, representam todo o esforço que é feito, né? O indicador que não está indo bem, ele tem que ter pelo menos no mínimo um plano para poder seguir melhor, né? Então não adianta eu medir por medir. Ou criar indicador que não reflete a entrega, né, das ações. Eu acho que não tem como separar a gestora de indicador com a gestora de pessoas, né? Só para fechar essa questão do indicador, qual é o indicador que impacta direto no resultado da empresa quando os acidentes acontecem, para as pessoas saberem? Aquele que compromete imagem, compromete tudo. A maioria deles são reativos, né? São os acidentes que geram afastamento e são aqueles que não geram. Esses são os reativos, que todo mundo mede, que inclusive se comunica para o governo. Agora, indicadores que medem o quanto a empresa se dedica e se empenha em falar de segurança e tratar a segurança como valor, são os indicadores proativos, né? Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu me comprometo a entregar antes que o acidente aconteça. Eu acho que esses são os principais. Aí você pode medir horas de treinamento, você pode medir
números de inspeções de trabalho, pode medir números de desvios comunicados. Tem uma série de indicadores proativos que a gente consegue medir e monitorar e dizer assim, olha, a gente está fazendo a nossa parte aqui, entendeu? Antes do acidente acontecer. Eles se tornam fundamentais, né, para as pessoas enxergarem, eu gosto né? Não muito é só mais reativo, deles. Eu gosto né? muito de tratar muito mais deles do que dos reativos. O segmento farmacêutico, ele é bem desafiador, né? Eu que vim de outros segmentos, eu consigo falar com propriedade. Nós temos condições ambientais controladas que nos auxiliam a um resultado positivo, né? Então, eu cheguei sem conhecimento algum do segmento e muitos desafios e muita novidade, né? É novidade o tempo todo. Então, assim, a gente tem que se reinventar o tempo todo. A liberdade de criar. Eu tenho a satisfação daquele projeto sair do papel e implementar. Isso com o apoio dos meus diretores, enfim, do corpo diretivo da companhia. E eu acho que isso é muito gratificante, porque um profissional que tem ideias bacanas, um profissional que tem experiência, não conseguir implementar, chega a ser frustrante. Então, esse viés de inovação me impulsiona a cada dia. Então, assim, é todo dia pensando uma maneira diferente para um resultado melhor. Eu tenho oportunidades, eu tenho autonomia, eu tenho condições. Autonomia, eu acho que essa palavra me encanta. A autonomia que eu tenho lá dentro de criar e de conseguir tirar do papel é enorme. É grande. Olha, Fernanda, eu acompanho o seu trabalho, a sua história, sei da sua eficiência, do seu objetivo, como você é direta naquilo que você quer. Eu estou muito feliz de você ter vindo participar aqui com a gente. Para a gente encerrar essa questão, o que você diria para esse profissional novo ou para esse profissional que tem tanta experiência? Qual seria o seu recado em segurança? O que você acha que é aquela mensagem que nós estamos precisando para fazer que as pessoas entendam segurança como um valor? Bom, para quem está começando, eu daria o seguinte recado. Conheça a empresa que você trabalha. Conheça todos os processos. Conheça as pessoas. A partir disso, estabelecer um plano e vai priorizando as ações, né? Não adianta querer fazer tudo de uma vez, porque é impossível fazer tudo de uma vez. Estabelecer prioridades, conhecer missão, valor e propósito. Sem propósito, você não vai para lugar nenhum. Perfeito, Fernanda. Foi um prazer falar com a Fernanda Carnaval, uma mulher de fibra que eu gosto muito, uma mãe corajosa, amorosa, uma profissional de alta performance. Eu garanto isso, a gente já fez vários trabalhos juntos. Eu tenho uma honra de você ter aceito esse convite, ter vindo aqui pra gente falar no Mask TV. Está começando agora o nosso 3º episódio. Então, muito obrigado. Agora, Fê, se você quiser olhar para aquela câmera ali e mandar suas mensagens, mandar um abraço para as pessoas que estão te assistindo, esse é o seu momento. Obrigada, Rômulo. Eu sou um pouco tímida, né, para essas questões assim. Então, como o primeiro convite para fazer um podcast, eu fico meio acanhada, assim, mas eu queria agradecer o convite e dizer que cuidar das pessoas é uma escolha diária e consciente. E eu fiz a minha há 10 anos atrás e continuo fazendo e renovando essa escolha diariamente. Obrigado por ter assistido ou ouvido o Mask TV, o programa que você quer ver. Fernanda Carnaval, muito obrigado pela presença. Até o próximo. Obrigada, Rômulo. Até o próximo.